nós estamos de volta com a Notícia de Frente. Antes do intervalo, a gente mostrava aqui uma reportagem com o prefeito Emanuel Pinheiro, onde ele falava do recurso, né, que a Prefeitura de Cuiabá entrou lá no Superior Tribunal de Justiça em função aí dessa batalha, dessa polêmica entre BRT e VLT. E a informação é a seguinte agora: o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido da Prefeitura, do prefeito Emanuel Pinheiro, que quer impedir a troca do VLT pelo BRT, que é o Bus Rapid Transit, né? E aí o prefeito de Cuiabá avisou o seguinte: isso daí é só o começo de uma guerra jurídica, de uma grande guerra jurídica travada e liderada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá em defesa de Cuiabá e da população cuiabana. Aí ele esclareceu que essa decisão, ela apenas indeferiu, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça indeferiu uma liminar pedida pela Prefeitura. Não teve nenhuma relação com o mérito de troca de VLT para BRT. Não entramos nessa discussão. Mas espera aí a questão é o rito do judiciário, não é? Porque, na verdade, ele entrou com uma liminar e a liminar foi negada. E em toda liminar tem o julgamento de mérito. Então aqui não tem nada de diferente, né? Quer dizer, é o próprio rito, né? Desses rito recursos processual. aí na justiça. Agora ele avisou, olha, tem uma guerra jurídica, né? Está só começando. Que está só começando. E aí é o seu destaque, né, professor? Na verdade, o STJ acabou negando essa liminar da Prefeitura porque não encontrou, de certa forma, um documento palpável, algo que pudesse provar exatamente essa decisão por parte do governo do Estado da mudança do modal VLT para BRT. O que a Prefeitura fez foi buscar no site oficial do governo essa declaração do governador, né? Mas isso não foi suficiente. Sabe-se que essa decisão, de forma clara e transparente para a sociedade como um todo, vai acontecer logo após uma decisão, um posicionamento do Ministério do Desenvolvimento. O Ministério do Desenvolvimento se posicionando, aí o STJ pode, de certa forma, tendo em mãos um documento oficial, que seja, que ele entenda como oficial, possa se pronunciar com relação efetiva com relação a essa questão da mudança do modal do VLT para o BRT. Mas o que me chama a atenção, o que me chamou a atenção e é o meu destaque de hoje, é exatamente o número de manchetes no final de semana com relação a essa mudança de modal aqui em Cuiabá. Eu já sabia que as consequências seriam gigantescas após a declaração corajosa, né, se é certo ou não, corajosa por parte do governador Mauro Mendes com relação à mudança desse modal. STJ nega liminar para impedir troca do VLT pelo BRT. A ação de Emanuel Pinheiro atrapalha a BRT e é contra a população cuiabana. Todas essas manchetes. É só o começo, diz Emanuel sobre guerra jurídica de VLT e BRT. Emanuel Pinheiro cita discurso de ódio e alfineta Mauro Mendes durante posse e uma declaração que eu achei que foi bastante imprópria, né, para um secretário de chefe da Casa Civil, em meio a uma situação bastante turbulenta, que foi a declaração do chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, dizendo que quem apoia o VLT apoia a corrupção. Não, primeiro nós temos que lembrar que é o seguinte, então 67% da população cuiabana apoia a corrupção, né? Porque 67%, segundo uma pesquisa feita pelo Gazeta Dados, salvo engano, publicado no Gazeta Digital, apoiam o VLT. O que me preocupa nisso tudo houve esforço por parte do governo do Estado no sentido de achar um caminho para resolver a questão no VLT? Muitos falam em parceria público-privado. Não seria a solução, porque certamente eles iriam objetivar, sobretudo, aumentar lucro, e nós teríamos um problema com a passagem, apesar da passagem ser subsidiada, né? Ter uma parte do governo ajudando na formatação da passagem. Mas outros caminhos poderiam ter sido tomados. Houve algum esforço por parte do governo do Estado, juntamente com a nossa bancada federal, deputados federais e senadores, no sentido de captar, de prospectar recursos federais para se finalizar essa obra? Eu não vi movimentação nenhuma nesse sentido. O que incomoda o prefeito Emanuel Pinheiro e o que incomoda a sociedade cuiabana é essa falta de diálogo. Mauro Carvalho diz que tentou diálogo com a prefeitura, mas automaticamente Emanuel Pinheiro diz o seguinte: não houve tentativa nenhuma. Eles batem cabeça dia e noite com relação a tudo isso e a sociedade fica aqui tentando acompanhar e tentando achar uma solução também para esse problema gigantesco com relação ao VLT.
Se de um lado, boa parte da estrutura para a VLT já está bastante adiantada, apesar de se ter um recurso considerável ainda para terminar, e considerando que já foram gastos mais de R$1 bilhão, né? Do outro lado, se tem também um recurso também alto para se fazer o BRT, quase 400 milhões de reais, 400 e poucos milhões de reais. De onde é que o governo vai achar dinheiro para fazer isso, né? Qual o recurso que ele vai ter, de onde ele vai tirar para poder fazer o BRT? Quer dizer, pairam muitas dúvidas no ar. Se você fosse prefeito e alguém quisesse cortar a sua cidade com um VLT ou com um trem, você ficaria quieto? Acredito que não. O posicionamento do prefeito Emanuel Pinheiro é exatamente nesse sentido, né? Ele precisa ser ouvido, a sociedade civil precisa ser ouvida para que realmente possa se chegar a uma decisão mais plausível, vamos dizer assim, pela maioria da população cuiabana. Isso é fato. Não dá para você tomar decisões monocráticas, né? Ou, de certa forma, até certo ponto, ditatoriais, no sentido de dizer o seguinte: olha, vai ser o BRT por isso, por isso, por isso. Tá? Esse por isso, os argumentos que o governo do estado utilizou para definir que o BRT é mais interessante, é mais viável que o VLT, não foi esprairado à sociedade, à prefeitura e à sociedade cuiabana. E é exatamente isso que o governo peca, é exatamente nisso que o governo erra. O governo do estado do Mato Grosso precisa dar publicidade a esses argumentos que ela disse que são tão fortes, inclusive apontados lá atrás pelo Tribunal de Contas, né, do Estado, por instituições, por institutos de pesquisa, dizendo que o VLT era completamente inviável. Lembrando que o prefeito Emanuel Pinheiro foi fiscalizador das obras da Copa. E, à época, poderia ter levantado essa bandeira e simplesmente ficou quieto, não fez absolutamente nada. E agora, como prefeito de Cuiabá, já almejando uma candidatura ao governo do estado, já viu que existe uma oportunidade de se ter mais notoriedade ainda, fazendo enfrentamento e o discurso do governo é contra. O governo fala assim, ó, não dá para tocar esse VLT, porque aquilo ali foi um antro de corrupção. Antro de corrupção. Está errado? Não está errado. Esse é o discurso. Sim. E aí, só observando aqui um outro aspecto. Tem um monte de gente, nós já entrevistamos aqui várias pessoas, Wilson Santos, Eduardo Botelho, o deputado Paulo Araújo, todo mundo querendo promover a paz, não é isso? Entre Emanuel Pinheiro Estopa e Mauro Mendes. Estopa, o vice José Roberto Estopa, todo mundo querendo promover a paz. Aí, de lá para cá, vem o seguinte, olha, quem defende o VLT defende a corrupção. Aí o outro daqui para lá, olha, isso aí é só o comecinho da guerra jurídica. Só o comecinho da guerra jurídica. E aí, falando em guerra, tem como promover a paz? Não sei. Sempre tem. Tem, né? Sempre tem. Né? Mesmo quando se prega a guerra. Guerra jurídica. Todas as guerras do mundo, né? Já dizia o grande imperador, o último grande imperador romano, Marco Aurélio. Todas as guerras do mundo, no fundo, não são guerras, né? São jogos de vaidade. Né? Se nós vencermos o vício da vaidade, tanto de um lado quanto do outro, e para isso tem que ter muita... Ou é o salto alto ou o nariz empinado, é isso? Isso, por aí, não é? Exatamente isso. Ali é um problema de ego, entendeu? Ego inflado, né? Inflado, sabe? Então, todo mundo quer ser pai de vacina, todo mundo quer tentar dar uma solução mais plausível para a sociedade com relação a VLT, BRT, todo mundo quer ficar bem na fita, já apresentando, de certa forma, se projetando politicamente lá na frente. Quando acaba uma eleição, quando acabou a eleição para prefeito, Emanuel dormiu prefeito e acordou pensando ser governador. Essa é a grande verdade da situação, né? E da mesma forma pensa Mauro Mendes. O problema é que a sociedade fica aqui olhando tudo isso passar, batendo cabeça entre dois governantes importantes e que não dão solução plausível para um sistema que já gastou bilhões de reais dos cofres públicos. E dessa guerra dos trilhos aqui em Cuiabá, agora nós vamos atravessar a ponte, né? O prefeito de Várzea Grande, Calil Baracate, de 39 anos, falou da expectativa para os próximos anos de governo à frente da prefeitura da cidade. E a Sêmia Mauad é que traz os detalhes para a gente. Durante a solenidade de posse, o novo prefeito eleito de Várzea Grande, Calil Baracate, de 39 anos, falou sobre a expectativa à frente do governo pelos próximos 4 anos. Temos alguns desafios a ser enfrentados. Estamos preparando, montando a nossa equipe, já começamos a nos reunir
e traçar. Temos vários projetos importantes para a cidade. O novo prefeito ainda destacou os desafios para a gestão nesses próximos 4 anos, que incluem a falta de abastecimento de água, a falta também de infraestrutura e saúde. Temos algumas dificuldades que vamos enfrentar e que, se Deus quiser, vai ser resolvida. O problema da água, continuar o grande programa de asfalto que foi feito na cidade de Várzea Grande, fazer novas avenidas impactantes, estruturantes na cidade, que desafogam o trânsito, e dentre outras, que são compromissos assumidos durante a campanha, que, se Deus quiser, vamos realizar e implementar na cidade. Calil Baracate ainda pretende dar prosseguimento aos trabalhos da apoiadora de campanha e também ex-prefeita Lucimar Campos. Nós fizemos parte de uma gestão muito bem avaliada e nós vamos dar continuidade a todas as conquistas que foram feitas e avançar com as mudanças. Até porque nós temos condições hoje, a cidade de Várzea Grande tem condições hoje de que a gente continue avançando, levando melhor qualidade de vida à nossa população. Esse é o compromisso que assumimos durante a campanha. Vamos cumprir, vamos trabalhar muito. Nosso compromisso é trabalhar pela cidade. Estou cheio de energia para trabalhar todos os dias pela minha cidade, a cidade que eu amo, a cidade que eu nasci, que eu cresci. Tenho a honra de tomar posse como prefeito. Com imagens de Nilton de Oliveira e apoio técnico de Tacir Meirel, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. O prefeito Calil Baracate, prefeito já empossado, Ele disse aí que pretende dar continuidade ao trabalho da prefeita Lucimar Campos e o senador Jaime Campos já disse com todas as letras, em alto e bom som: olha, Calil, administre aí porque Lucimar Campos não ficou devendo nenhuma balinha. Pelo contrário. Já deu a senha, né? Saiu com... E é continuidade mesmo porque nos cargos aí, vamos dizer assim, nos cargos estratégicos lá de Várzea Grande, foram anunciados aí secretários que são ligados a Jaime Campos, a Lucimar Campos, a Júlio Campos, o que é natural, né? Porque Calil Baracate tem lá a representação política dele, a gente tem que reconhecer isso, deve ser respeitado, ele faz parte de uma das famílias políticas mais tradicionais lá de Várzea Grande, a família Baracate, mais o peso da família Campos lá em Várzea Grande, em que pese não terem resolvido o problema da água, é um peso muito grande. Então, Lucimar teve uma excelente, ou não vou dizer excelente, uma gestão muito boa, reconhecida por boa parte da população varzea-grandense, mas perdeu a oportunidade de ficar na história. Calil tem a oportunidade de ficar na história, se resolver definitivamente o problema da água em Várzea Grande. Você tá Coloquei vendo? Água na torneira. Exatamente. Você está vendo? Quer dizer, é muito mais do que você ser prefeito de uma cidade. É a chance que a população está dando de você realmente ficar na história, resolvendo um problema seríssimo em Várzea Grande, no caso específico da água. Aqui em Cuiabá, a questão do transporte público. É a simbologia, né? Exatamente, simbologia. Quer dizer, tudo isso. Silval Barbosa poderia ter ficado na história, ficou na história como uma modelação monstruosa, com corrupção, com propina, com um monte de coisa. Mas poderia ter projetado a nossa cidade para o mundo, rapaz, entendendo? Sabe, na Copa do Mundo. Não fez. É isso. Essa é a diferença entre um político medíocre de um estadista. E antes de encerrar aqui a notícia de frente desta segunda-feira, só registrando aqui o seguinte: mais de 1 milhão de pessoas vão ficar sem o auxílio emergencial aqui em Mato Grosso. E olha só, esse programa injetou aqui no estado, até dezembro, mais de 4 bilhões e 300 milhões de reais em 43% das famílias locais, de acordo com a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aí, só para destacar aqui, as pessoas beneficiadas, de cada 3 pessoas aqui de Mato Grosso, de cada 3 habitantes de Mato Grosso, uma era beneficiária do auxílio emergencial, que vai fazer falta e muita falta, não só aqui em Mato Grosso, no Brasil inteirinho. Aqui em Mato Grosso foram mais de 4 bilhões de reais para mais de 1 milhão e 100 mil pessoas, 1/3 dos habitantes aqui
do Estado de E é Mato Grosso. justamente para isso que o governo do Estado, a Prefeitura de Cuiabá deveriam estar olhando nesse momento. Para os pobres eles demoram Você está bastante entendendo? para olhar. Você tá Quando entendendo? olham, Porque, quando veja olham. bem, 1 milhão de pessoas perdendo auxílio emergencial, que não desempregada, entendeu? Você vai aumentar a miséria. Você vai aumentar a miséria. E nós chegamos ao final da Notícia de Frente desta segunda-feira, dia 4 de janeiro. Muito obrigado aí pela sua companhia, obrigado, professor Obrigado a Haroldo. todos. E nós estaremos de volta amanhã, às 6 da manhã. Até lá e um bom dia.